Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website das Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e o público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de Marketing e Comunicação Corporativa, o Sr. Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e o Sr. Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de Finanças. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Camargo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve S.A. para falarmos sobre o segundo trimestre de 2022. Ao final dessa apresentação, como já foi dito, nós estamos à disposição para perguntas, para a sessão de perguntas e respostas. Seguindo ou começando a nossa agenda, no slide de número 2, nós temos então os destaques do trimestre. Muito bem, então nós vamos iniciar com os destaques, como já dito. Nós vamos falar sobre uma visão geral do mercado, no item de número 2. No item de número 3, nós vamos falar sobre desempenho das receitas líquidas. Vamos falar sobre a gestão financeira, sobre investimentos e depreciação e, mais uma vez, repetindo, por último, a sessão de perguntas e respostas. Então, no próximo slide, nós temos aqui os destaques, o desempenho do segundo trimestre de 2022. A receita líquida de vendas no trimestre foi de 1 bilhão e 19 milhões, o que representou um crescimento aí de 14,7% quando comparamos com o mesmo período do ano anterior. E nós podemos ver na tabela abaixo que o desempenho do mercado, por mercado de atuação, nós tivemos um crescimento em todos os mercados, exceto equipamento original e exportação, que houve uma pequena queda, onde iremos explicar posteriormente. Em relação aos principais indicadores, temos aí também uma pequena queda da margem EBITDA ajustada, em função principalmente da pressão na margem bruta, que já estamos explicando isso já há alguns calls, e vamos também passar posteriormente em mais detalhes. Gostaria então agora de passar a palavra ao Daniel Brasil, que vai trazer uma visão geral do mercado para nós. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Daniel Camargo. Bom dia a todos e obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve S.A. Então, iniciando aqui pelo slide 4, onde nós temos as vendas e produção de veículos, Brasil e Argentina, o primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado. Então, no primeiro bloco, nós temos os veículos leves e o bloco abaixo, os veículos pesados. Então, no Brasil, desempenho de vendas de veículos de menos 15%, na Argentina, um crescimento de 5%, combinando Brasil e Argentina, uma queda de 12%. Olhando, se a gente comparar ali com o primeiro trimestre, a gente tem uma melhora nesse segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre, essa linha aqui apresentava 22% de queda, a soma de Brasil e Argentina, e agora nós temos menos 12,4%. Se incluirmos aí o mês de julho, que já fechou e é um dado público, esse 12,4 ele passaria para menos 9,8. Então a gente tem uma melhora aí no número de vendas de veículos leves. O mês de julho foi um mês também muito bom.
relativamente, obviamente, né? A gente não está falando aí dos níveis de 2019, mas olhando na perspectiva do ano atual, foi um mês relativamente bom. Falando um pouquinho de projeção de ano cheio, tá? Ou seja, a projeção de Anfávia para Brasil, a gente tem ali 0,9 de crescimento esperado. Então, a gente está falando aí do ano de 2022, terminando muito próximo ao que foi o ano de 2021 na venda de veículos leves. Então, tem sido aí um ano desafiador pós-pandemia, tanto 2021 e agora 2022, com pressões na cadeia de suprimentos. A gente tem aí também, ou seja, o aumento dos preços de veículos devido ao aumento dos preços de materiais, né? Toda a questão cambial e também agora o aumento da taxa de juros, então tudo isso impactando. Então, para o ano de 2022, é esperado aí a projeção Mali também está alinhada com essa visão aí de ser um ano muito parecido com o ano de 2021 na venda de veículos leves. Falando de produção de veículos leves no Brasil, nós temos uma queda de 5,4% no semestre. Na Argentina, um crescimento de 26%. Brasil mais Argentina, 0,6% de queda. Também nesse indicador, nós tivemos uma melhoria. Então, no primeiro trimestre, nós estávamos com menos 13%, e agora a gente está com 0,6%. E também fazendo um exercício aí, acrescentando julho, que também já é um número conhecido, esse menos 0,6 ele passa para 4,2. Então também, ou seja, o primeiro trimestre ele foi bem desafiador, com a variante de Covid, também tivemos enchente ali, isso tudo impactou o número, conforme falado no call anterior, e esse segundo trimestre mostrando uma melhora. E para a produção, a expectativa de ano cheio para 2022, novamente utilizando Anfávia como uma referência aqui, ou seja, a parte de Brasil, um crescimento ali, uma expectativa de 4,4%. Então, vendas ali próximo de 0 a 1%, produção próximo de 4%. A visão Mali também é uma visão alinhada, um pouquinho mais baixa do que essa visão de Anfávia, mas ainda um valor positivo. Se a gente olhar em perspectiva, não é um resultado ruim ali, comparativamente com anos anteriores, não voltando ao nível de 2019, a gente ainda está ali andando de lado, né, comparando com 2020 e 2021, porém, o mercado ele se ajustou, né, para esse novo nível de demanda. Tá? Então, passando agora para veículos pesados, nós temos ali no Brasil, no semestre, uma queda de 2%, na Argentina um crescimento de 2%, Brasil mais Argentina, uma queda nas vendas de veículos pesados de menos 1,6%. De novo aqui, fazendo uma visão de expectativa de ano cheio, a projeção, expectativa Anfávia de 2,3% de crescimento. Então, um crescimento também ali de um dígito, porém um crescimento de 2%. No caso de veículos pesados, diferente de veículos leves, o ano de 2021 ele foi superior ao ano de 2019, então nós temos aí um patamar mais elevado. Ano que vem, não sei se é de conhecimento de todos, mas temos uma legislação nova, né, o Euro 6 entrando, então era esperado até um PRIBAE superior. Porém, como no ano passado já tivemos um patamar bem elevado se comparado com 2019, então essa subida de 2%, ela também é um número muito bom. Na produção, Brasil 0,1% de crescimento, Argentina uma queda de 6%, Brasil mais Argentina 0%. E no caso da projeção para o ano inteiro, Anfávia, uma projeção de 0% de crescimento. Então, o ano de 2022 alinhado ali com o que foi o ano de 2021. Então, 2022 em termos de número de produção e vendas, tanto de leve quanto de pesados, um patamar similar aí ao que foi o ano de 2021. Passando agora para o slide de número 5. Então, no slide de número 5, nós temos a produção de veículos América do Norte e Europa. Então, ali na primeira parte, América do Norte, veículos leves, na segunda linha, veículos médios e pesados. Então, nos veículos leves, um crescimento de 4,8% na América do Norte
E em veículos pesados, um crescimento de 14,6%. Na Europa, produção de veículos leves, 11,3% de queda, e veículos médios e pesados, 13,9% de queda. Então, a Europa sofrendo mais, então tem toda a questão da guerra, aqui também os números de Rússia aqui também impactando, então a gente tem um cenário um pouco mais positivo no América do Norte comparado com a Europa. Projeção de ano cheio 2022 contra 2021 para a América do Norte, em veículos leves e pesados, a gente está falando entre 7% e 8%. Então, números parecidos tanto para leves quanto para pesados, entre 7% e 8%. Na Europa, para veículos leves, uma projeção de menos 0,5%. Então, 2022 ali similar a 2021. E em veículos pesados, uma projeção de ano cheio de menos 9,5%. Então, em veículos pesados, tem essa projeção de queda aí próxima de 10%. Próximo slide agora, o slide de número 6. Slide de número 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas. Então, no primeiro bloco, nós temos o segundo trimestre de 2022 contra o segundo trimestre de 2021. Então, nós temos volume e preço, variação cambial. No primeiro bloco, eu vou destacar a última coluna ali, que já é direto ali a variação, né, da receita líquida. Então, no equipamento original doméstico, um crescimento de 24,2%, acima ali do desempenho de mercado com relação à produção de veículos. Na exportação, uma queda de 8,4%, praticamente alinhada com a queda de variação cambial, então a variação cambial de menos 6%. Nós vimos ali o mercado de pesados Europa caindo, então isso também impacta um pouco aqui na receita da exportação, então com uma queda de 8,4%. No aftermarket doméstico, um crescimento de 35%, e no aftermarket exportação, 19,5%, totalizando mercado de equipamento original mais aftermarket segundo trimestre com 14,7% comparado com o segundo trimestre do ano passado. No bloco abaixo, nós temos a receita do semestre. Então, primeiro bloco 2022, segundo bloco volume e preço, variação cambial, primeiro semestre de 2021. Novamente aqui indo para a última coluna, onde nós temos a variação total. O mercado de equipamento original doméstico, um crescimento de 18,9%, então acima do crescimento da produção de veículos, né, que nós vimos há pouco. O impacto de variação cambial de 0,8%, ele está relacionado com a nossa operação na Argentina, então aqui é a conversão do pesos para reais, né, para consolidação. Equipamento original exportação, uma queda de 7,8%, sendo um efeito cambial de menos 6,6%. Então, praticamente aqui efeito câmbio, uma queda de 1% na receita de volume e preço, tirando ali o efeito cambial. Então, consolidando o equipamento original, um crescimento na receita líquida de vendas de 3,7% no semestre. Aftermarket doméstico, um crescimento de 22,9%. Antes de ir para o aftermarket, alguns comentários do semestre aqui. Então, os principais motivos para esse crescimento da receita no primeiro semestre do equipamento original doméstico, a gente tem um mix de clientes. Então, tivemos alguns clientes que o ano passado estavam com a produção parada de alguns modelos, então isso impactou em 2021. E agora em 2022 isso contribui, né, para esse aumento superior aqui da receita. Nós temos também faturamento de ferramentais para alguns projetos novos. E o terceiro efeito seriam novos produtos. Então tivemos alguns novos produtos, significando aí aumento de market share da companhia no equipamento original doméstico. E na exportação, como dito aqui, o principal efeito da queda é a variação cambial. Agora sim, indo para o aftermarket doméstico, um crescimento de 22,9%, já com impacto negativo cambial de 10%, então sem o efeito cambial negativo teria sido um incremento de 33%. Então o aftermarket ele vem bem forte, tanto no ano passado, também nesse ano aqui, um crescimento. Então a gente tem a questão da demanda aquecida, e isso ocorre, ou seja, quando a gente não tem uma venda de veículos novos tão aquecida,
o aftermarket ele acaba se beneficiando, ou seja, as pessoas reformam os carros, né, dá aquela ajustada no veículo para continuar o veículo fazendo a manutenção, então isso alavanca. A gente tem também a questão cambial, que favoreceu a malha metal leve com a produção local dos componentes. Então, esses são os principais efeitos aqui que justificam esse incremento do aftermarket doméstico. Na exportação, um crescimento de 26,2%, já considerando essa queda cambial de 5,9%. Então, o aftermarket consolidado com 23,6%. Então, essa recuperação bem forte aqui pós-pandemia. E aí, o total, equipamento original mais o aftermarket, um crescimento na receita líquida de vendas no semestre de 10,7%. Passando agora para o slide 7, por favor. No slide 7, nós temos aqui a exportação consolidada por região geográfica, o primeiro semestre de 2022 contra o primeiro semestre de 2021. A gente observa aqui uma queda na Europa, então a gente viu lá o mercado europeu sendo mais afetado, né, de produção de veículos, tanto leve quanto de veículos pesados, e aí a gente tem esse incremento sendo distribuído, essa queda, né, repassando aqui para a América do Sul e América do Norte. A gente olhando até historicamente a América do Sul, em anos anteriores ali próximo de 16, 16,5. Então, voltando, 13,9 ele estava um pouco mais do ano passado, né, do semestre anterior, do ano anterior, chegando aqui o 17,9 da América do Sul a níveis históricos aí mais próximos de anos anteriores. Mas também sem maiores comentários aqui referentes a essa consolidação por região geográfica das nossas exportações. Bom, eu volto a palavra agora para o Daniel Camargo para dar sequência e estarei disponível ao final aí para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Vamos comentar agora um pouco sobre a margem bruta, demonstrando aqui, né, a evolução. A nossa receita líquida de vendas aumentou 14% no trimestre e 10%, 10,7% no semestre, no ano acumulado. Contudo, os custos de vendas, ou das vendas, aumentaram, como podemos ver aqui, 21% no trimestre, quando comparados os períodos, e 17% no ano acumulado, no semestre. E o resultado disso é uma queda aí na margem bruta, no resultado bruto de 4 pontos percentuais no trimestre, praticamente mesma porcentagem no semestre. Isso em função, como já vimos explicando, do aumento dos custos de materiais, embora nesse trimestre já tenhamos tido uma estabilização de alguns preços ou de alguns produtos, inclusive algumas commodities com uma leve queda nesse trimestre. E a companhia continua trabalhando para repassar isso para os seus clientes, o que nós sabemos não acontece no mesmo momento. Bom, em relação ao no próximo slide, nós temos as despesas, comportamento das despesas. As despesas com vendas sofreram ou foram impactadas aí com um pequeno aumento em função de fretes, gastos variáveis e também de pessoal. As despesas gerais e administrativas também sofreram ou tiveram um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, em função aí de aumentos de mão de obra e também reajustes salariais Brasil e principalmente Argentina. As despesas com desenvolvimento e tecnologia estão no mesmo patamar, em função da manutenção da trajetória de investimento, ou seja, os investimentos em inovações tecnológicas, eles têm se mantido na companhia. E as outras receitas e despesas operacionais líquidas foram aí altamente impactadas ou significantemente impactadas no ano anterior, em função dos créditos tributários da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, por isso tivemos uma receita. Esse ano temos uma despesa líquida, normalizando aí
a linha de outras receitas e despesas operacionais. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fábio Pérez, que vai falar sobre o resultado financeiro. Por favor, Fábio. Boa tarde a todos. Falando um pouquinho do resultado financeiro líquido, né, onde aqui nessa tabela nós temos a comparação aí do segundo trimestre de 2022 com 2021 e as outras, mais a parte direita da tabela, nós temos o semestre. Então, quando nós olhamos ali os juros líquidos, né, nós tivemos ali no segundo trimestre 12,2 milhões contra 9,7 do trimestre de 2021, ou seja, uma melhora, um incremento aí de 2,5. Isso se dá em função da taxa Selic, que subiu um pouco, né? E quando nós olhamos na remuneração média ali de 19%, esse número é composto tanto das aplicações efetuadas aqui no Brasil, utilizando a Selic, quanto o nosso caixa aplicado na Argentina, na taxa Badilar. Isso também é aplicável para os outros trimestres, né? Então, nós temos ali a média da nossa remuneração, nós temos o custo da dívida e nós temos as aplicações médias financeiras de cada período. E na última linha, o montante médio das nossas dívidas. Então, quando nós fazemos a composição da remuneração das aplicações versus o custo da nossa dívida e volume, nós tivemos uma melhora no segundo TRI de 2,5 e no acumulado do semestre de 16,5 milhões. Falando um pouquinho da variação cambial, nós tivemos ali no primeiro semestre 13 milhões líquidos, né, versus 17 milhões de reais, ou seja, tivemos uma melhora de 4,1. Também tivemos ali a variação cambial que foi bastante, que nos ajudou bastante, que é a variação cambial do ACC, que é 22 milhões, que vem contrapor as outras transações. As outras transações, elas são compostas de juros sobre capital que nós recebemos da nossa subsidiária na Áustria. Então, existe um hedge natural entre as duas operações, a linha 2 e a linha 3, né? E aí, então, quando nós olhamos o resultado líquido do trimestre, nós melhoramos em 8,6 e no semestre uma piora de 4,6 milhões. Já falando de variação monetária líquida, nós tivemos ali um incremento, né, nas despesas de 4,1 milhões no segundo trimestre e já no acumulado de 2,8 milhões. Basicamente, a variação monetária líquida ela vem da correção dos processos que nós temos de trabalhistas e fiscais aqui, sendo corrigidos pela taxa Selic. Indo para o próximo slide, na primeira tabela à esquerda, nós temos ali, então, a comparação, né, a evolução de dezembro de 2001 até junho de 2001 do nosso caixa, onde nós tivemos ali o incremento de empréstimos, né, que foi a rolagem que nós fizemos da dívida que venceu em junho desse ano, no início de junho, e nós rolamos conforme as tabelas abaixo. Nós fizemos uma rolagem para maio de 2023 e uma nova captação de 150 milhões vencendo em maio de 2024. Então, ali nós temos nós tínhamos um caixa de 508 milhões em dezembro, e agora, junho, nós temos um caixa de 217. A redução foi basicamente em função do pagamento de juros sobre capital e dividendos efetuado no dia 27 de maio. Com relação ao custo dessa dívida, essa dívida é distribuída em dois grandes pilares aqui. O primeiro deles é a FINEP, onde nós temos alocado 28% do nosso montante a um custo de 6,42%. E o nosso ACC e a NCE, né, que representam 72%, com um custo médio ponderado de 2,92. Quando nós ponderamos todo esse custo aqui, nós chegamos a um custo total de 3,55% ao ano, bem abaixo dos custos de Selic, aí é onde que nos dá aquele resultado que comentamos anteriormente de juros, né? Onde nós temos aí mais baixo do que o mercado. No próximo slide,
Nós temos aqui os investimentos, né, que nós fazemos. Como os senhores devem ter acompanhado, em novembro de 2021 foi aprovado um CAPEX de 107,6 milhões de reais, dos quais até o primeiro semestre desse ano foi desembolsado em torno de 39, versus uma depreciação total de 50, o que representa em torno de uma reposição aí da depreciação em torno de 79%. Obviamente que, historicamente, nós temos o cumprimento do nosso CAPEX, ele se dá mais fortemente no segundo semestre. Então, temos aí 70 milhões a serem desembolsados no segundo semestre, o qual já está acontecendo, já aconteceu no mês de julho e está acontecendo agora no mês de agosto e assim sucessivamente até dezembro, onde a gente vai atingir aí o valor total aprovado de 107 milhões. Então, agora passamos à sessão de perguntas e respostas, onde eu, Daniel Brasil e Daniel Camargo estaremos à disposição dos senhores para fazerem as nossas respostas e os nossos comentários. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor pressione o botão levantar a mão. Para realizar uma pergunta por escrito, envie em nosso botão Q&A. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Fontana, do Bradesco. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelos resultados. Tenho duas dúvidas aqui do meu lado. A primeira é explorando um pouco essa questão da margem no segundo TRI. A gente tem visto outras empresas aí com exposição ao aftermarket, na verdade apresentando uma tendência de melhora de margem. No caso da MAHLE, a dinâmica de margem do aftermarket foi parecida com a do consolidado, que caiu ali 2,2 pontos percentuais no TRI. Como anda essa questão de repasse de preços nesse segmento? Teve algum outro efeito impactando margem, como o mix ou câmbio, por exemplo? E como a gente pode pensar nessa tendência para o segundo semestre? E aí a minha segunda pergunta é se vocês puderem comentar um pouco sobre a visão de vocês com relação ao risco de uma recessão global e até uma possível crise energética na Europa e como isso poderia impactar os volumes da MAHLE. Obrigado. Bom, Pedro, eu posso começar aqui os comentários, aí depois o Daniel Camargo complementa, ok? Primeiro, obrigado pela sua pergunta. Com relação às margens, ou mais especificamente com relação aos repasses de preço, tá? Então, a gente tem a nossa receita de aftermarket e do OE, são dinâmicas diferentes, né, de repasse de preços. Então, o aftermarket ali, a gente tem o mercado, e tem ali os impactos não só para a MAHLE, mas também para os concorrentes, a questão cambial, porém é uma dinâmica diferente do OE, onde nós temos contratos e acordos com os clientes, e aí nós temos janelas de negociação para os repasses dos aumentos, tá? Então, isso é o desafio aí, ou seja, não de hoje, mas de sempre, tá? De estar trabalhando a questão dos custos, olhando para os materiais, como o Daniel Camargo comentou, algumas matérias-primas já estão ali se estabilizando, e em alguns casos até caindo ali de valores, mas essa é a dinâmica, tá? Então, aftermarket sendo liderada ali pela questão de mercado, então avaliando volume, obviamente, e preço, e no equipamento original, os contratos, acordo com os clientes e as regras e as dinâmicas ali de detalhamentos de custos e o repasse desses aumentos de custos, tá? Com relação a risco de recessão global, crise energética na Europa, essa é a pergunta de $1 milhão ali, né? Então, a gente tem trabalhado conforme o cenário, tá? Então, como eu falei, desde lá de 2019, ou seja, a gente tinha um volume superior, o mercado teve uma grande queda em 2020, 2021 e também agora 2022, isso não só aqui no Brasil, mas também lá fora, ou seja, não voltou, não retomou nos volumes de 2019, a indústria está se adaptando, então está se adaptando a esse novo mercado e a gente vai monitorando constantemente, tá? Então a gente trabalha com rolling forecast, todo mês a gente reavalia o cenário
e a gente vai ajustando a capacidade, ou seja, o que é possível, obviamente, né, o mais rápido possível para ter essa resiliência para ajustar o volume ao mercado. Tá? Então, obviamente, se tiver uma recessão, claro, pode impactar, mas é aqui a resiliência da empresa que vai dizer ali a questão dos resultados, e a MAHLE tem demonstrado isso aí, se você olhar os resultados ali de anos anteriores, tem conseguido com sucesso esse trabalho. Eu não sei se eu respondi aí as suas perguntas aí. Claro, Daniel, obrigado. Ok. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Bom dia, boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, sobre a questão de despesa de vendas, né? Vocês até comentam no release, na apresentação, sobre a questão do custo de frete, né, pessoal, e a própria questão dessa linha ser mais variável mesmo quando sobe a receita. A gente queria entender aqui se ela deveria ficar num patamar mais elevado com porcentagem da receita, até talvez o frete, né? Não sei se é tão fácil repassar no preço, enfim, assim, a gente poderia ver alguma coisa para vocês tentarem ganhar um pouco aí nessa margem EBITDA, vamos dizer, através de uma diluição maior de selling. E a segunda pergunta é sobre a estrutura de capital, né? Vocês acabam tendo algumas linhas de crédito bastante vantajosas em termos de custo, né? E nesse momento em que a Selic está mais alta, né? Como vocês comentaram, você acaba até gerando uma receita financeira nesses empréstimos. Então, não sei se para a empresa faria sentido, de repente, até alavancar um pouco mais o balanço, né? Talvez tenha uma recessão, talvez tenha crise na Europa, enfim, todas essas discussões, se não é melhor trabalhar até com caixa mais robusto, dado que isso acaba gerando até um impacto positivo aí no seu P&L. Eram essas perguntas. Obrigado, gente. Bom, Marcelo, bom dia. Eu posso começar aqui pela primeira parte. Primeiro, obrigado pela pergunta. Com relação ao custo de vendas, ou seja, até a questão de frete, como você citou, realmente teve um aumento aí bem significativo, em alguns casos até dobrando de valor. Realmente era um item que a gente não tinha em 100% das situações ele detalhado ali nos custos, né, que a gente chama ali do cost breakdown com os clientes. Então, isso tem mudado de figura e a gente tem, ou seja, trabalhando em detalhes com os clientes, obviamente, para tentar conjuntamente trabalhar esse tema. Então, isso vem sendo discutido desde aí não só do início do ano, mas também do ano passado. A gente tenta trabalhar para ter melhores custos, então sempre objetivando otimizar toda a questão de transporte, vendo a melhor rota, o melhor contrato ali de fornecedores, né, para prestação de serviço, mas obviamente isso é discutido em conjunto ali com o cliente para ter esse balanço ali de custos, né, em relação ao preço. Tá? A segunda pergunta, acho que o Daniel Camargo ou o Fábio aí pode comentar. Bom, Marcelo, obrigado pela tua pergunta. Com relação à estrutura de capital, nós temos discutido isso internamente, né, aventado a possibilidade de fazer uma alavancagem. Nós estamos em momento de plano econômico, como foi colocado, a gente faz o rolling forecast para a parte operacional, né, mês a mês, e agora nós estamos na confecção do nosso plano econômico. A gente começou agora no comecinho de agosto, e isso a gente deve atravessar o mês de agosto, aí, começo de fevereiro, para ter os números e também fazer todo o planejamento das tomadas de recurso para esse ano e para o ano seguinte, né? Então, obviamente que a gente tem dado uma olhada nisso. A gente tem contato com o BNDES, tem contato com o FINEP para ver se existe algumas linhas que são vantajosas para a gente. E essas linhas que a gente falou aí, do NCE, né, e do ACC, elas estão basicamente vinculadas, elas são em euros, né? Então, nós tomamos o cuidado também de manter o hedging natural da nossa dívida, justamente para não incluir o custo do hedge, né, que a Selic está tão alto aí, então quando você pega o spot hoje, projeta para um ano, mais o spread bancário, ela chega a ser 15% acima daquilo que está se praticando hoje. Então, o custo do hedging, hoje ele é caro, né, ele não está tão barato assim para você pegar em reais.
para você pegar em moeda estrangeira se você não tiver o hedging natural. Então, a gente toma esse cuidado, a gente sempre está fazendo esse estudo de manter o hedging natural para reduzir o custo. Então, essas operações, ela tem hedging natural, é por isso que ela é tão baixa assim. Mas, respondendo a tua pergunta, a gente tem feito, sim, esse planejamento, e tão logo a gente tenha concluído os números aqui para ver a geração de caixa que a gente vai ter, aí sim, quando a gente souber exatamente qual é o NCF agora para os próximos meses, a depender do nível dele, a gente faz tomadas de recursos justamente para alavancar e ter um resultado financeiro também impresso aí no nosso P&L. Não sei se eu respondi o teu questionamento. Não, bastante claro. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. Nossa próxima pergunta veio por escrito, do Sr. John Wine da Silva. Bom dia, parabéns pelos resultados. Sobre o movimento da Índia no sentido de adotar a tecnologia de motores flex de forma mais ampla, isso pode ser positivo para a metal leve nas exportações futuras? Bom, eu posso responder essa pergunta. Primeiramente, obrigado, John. Com relação ao resultado, realmente é um resultado que a gente se orgulha muito do atingimento. Não é fácil, né? Ou seja, muito trabalho ali para conquistar. Com relação a essa questão da Índia, não diretamente, pelo menos nessa primeira análise, com relação às exportações da Mali para aquele mercado. Então, os nossos principais mercados de exportação é Europa e Norte América. Então, nossa exportação para a Ásia não é tão significativa quanto esses outros dois mercados. Porém, isso é interessante no sentido de possibilidades para a questão das emissões de CO2, né? Então, a gente tem muito essa pergunta, ou essa questão para o mercado brasileiro, né? Então, a gente está vendo a questão da eletrificação, e a gente, até uma frase que do presidente mundial da Toyota, né? O vilão é o carbono, né? E não o motor a combustão. Então, esse é um ponto que depende muito de onde vem, de onde é produzido, né? A fonte de energia que é produzida a energia. Então, a gente está vendo ali a Índia partindo para essa questão. O Brasil também, nós vimos aí recentemente o governo indicando que vai levar em conta, com relação às emissões de CO2, a geração, né, como é gerada essa energia para poder fazer esse cálculo. Montadoras também indicando investimentos em motorizações híbridas. A gente vê também outras montadoras anunciando investimentos robustos aí para a produção de veículos de motores turbo. Então, a gente tem essa questão de descarbonização, não só pela eletrificação, mas também olhando para a questão de combustíveis alternativos, toda a nossa questão do etanol que a gente tem aqui no país. Então, a gente olha isso sim com bons olhos, até para nossa, olhando aqui para dentro de casa, né? Olhando ali qual que vai ser a rota tecnológica que vai ser adotada pelo mercado brasileiro. Então, agradeço aí a pergunta e esse é o comentário nosso. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As demais perguntas serão respondidas pelo time de RI ao final do evento. Gostaria de passar agora a palavra ao Sr. Daniel Camargo para que faça as considerações finais da companhia. Professor Daniel, pode prosseguir. Muito obrigado a todos por mais essa teleconferência e aguardamos a todos no próximo call. Muito obrigado. A videoconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.